Bem-vindo à aula de serialização de objetos. Algumas aulas atrás você construiu uma classe para gravar e recuperar uma lista de contas bancárias. Para isso você precisou escrever o estado das variáveis de cada conta em um arquivo texto. Mas a conta era um objeto muito simples. Agora imagine que você precisa salvar o estado de objetos compostos de outros objetos, que sejam bem mais complexos do que aquela conta. Então, o processo de gravação agora será bem mais complexo. E é para isso que serve a serialização de objetos. Ela permite simplesmente que você diga para o seu programa: salve esse objeto e todas as suas variáveis de instância para mim. Então, para essa aula, vamos começar criando uma classe chamada serializa, para apresentar a serialização de objetos. Então, a nossa serialização ela só pode ser feita em objetos serializáveis. E como é que você sabe se um objeto é ou não serializável? Ele implementa a interface serializable. Então, por exemplo, a nossa classe string ela implementa essa interface. Java.io serializable. E tem várias outras classes nas bibliotecas Java que implementam serializable. Então, nesse exemplo, vamos armazenar, um array de strings. Um array também é um objeto serializável. Então, vou criar aqui um array de nomes. Vou colocar aqui 3 nomes. E vamos gravar esse array. Como é que a gente armazena esse objeto? Utilizando a nossa biblioteca Java.io. Só que a escrita desse objeto vai utilizar uma classe para manipulação de bytes. Então, nas últimas aulas, nós trabalhamos com classes para manipulação de caracteres. Tá certo? Então, a nossa classe vai ser a file output stream. Essa classe, ela recebe o endereço do arquivo que nós vamos utilizar aqui para a escrita do objeto. Então, vou colocar ele dentro de xti files objeto.ser. A extensão você pode escolher. Eu costumo colocar ser para indicar que é um objeto serializável. E vamos aqui lançar as exceções que porventura ocorrerem aqui nesse processo. E agora nós vamos inicializar uma outra classe, que é a Object Output Stream. Essa classe ela utiliza um file output stream para realizar as operações de gravar objetos para a gente. Então, vou passar aqui no construtor dessa classe, o nosso file output stream. E agora, pronto. Nós podemos, através desse objeto, chamar o método writeObject, que grava um objeto serializável para a gente naquele endereço. E depois de gravar esse objeto, você vai fechar essa conexão. Então, aí está. É assim que nós gravamos objetos. Então, simplesmente para mostrar, então rodei a classe e aqui está o objeto que ela gravou ali para a gente. Então, é um objeto bytecode, até porque essa classe aqui ela é utilizada para manipulação de arquivos
em bytes. E agora vamos para o processo de leitura desse objeto. Então, para isso, eu vou começar chamando uma classe chamada input, file input stream. Lembre-se sempre de importar as classes, viu? Aqui, durante esse exemplo, eu estou importando automaticamente, eu estou utilizando os recursos aqui da minha IDE, né? Que ela sempre ou apresenta aqui para a gente no lado esquerdo do nosso editor as sugestões de importação, ou você pode segurar as teclas Ctrl, Shift, O para ele organizar os seus importes. Ou seja, para importar todas as classes que ele achar necessário aí. Então, vou colocar aqui também o mesmo arquivo, que é o arquivo que eu desejo ler. E, novamente, agora eu vou chamar uma outra classe, a Object Input Stream, que é com ela que eu vou ler um arquivo com objetos serializados dentro. Tá? E aqui eu vou passar o nosso file input stream. Agora, como é que a gente lê esses objetos? Através do método readObject. Só que esse método ele retorna um objeto. E o objeto, nós sabemos que é do tipo array de strings. Então, nós podemos criar uma variável aqui e atribuir esse objeto a ela, realizando um cast desse objeto. Pronto. Agora nós podemos fechar a conexão com esse streaming e apresentar esse array que foi lido do arquivo, né, aqui na tela do sistema. Então, aí está. Vamos ver o resultado. Pronto. Então, ele gravou o objeto e leu o objeto novamente, trazendo aquelas informações como um objeto do tipo array, de strings. Agora, vamos fazer o mesmo processo com a nossa classe de conta. Porque até agora, nós utilizamos uma classe da biblioteca string. Como é que eu faria para armazenar uma conta? Então, o primeiro passo é criar a nossa própria conta, né? Então, vou chamar aqui de conta1. E vou definir aqui o nome do cliente, um saldo para essa conta. Vou importar essa classe. Então, todas as minhas classes estão devidamente importadas aqui em cima. E agora vamos gravar esse objeto. Então, eu vou gravar a conta aqui. E vou recuperar a nossa conta aqui. E depois de recuperar a conta, eu vou apresentar o saldo dessa conta. Perfeito. Agora, será que isso daqui vai funcionar? Vamos ver. Não vai funcionar. Por quê? Porque a minha classe conta ainda não implementou a interface serializable. Ou seja, na hora que a nossa classe, né, o nosso Object Output Stream, tentar gravar aquela classe, aquele objeto,
ele vai lançar essa exceção para a gente. Java I/O Not Serializable Exception, falando que esse objeto não é um objeto serializável. Então, vamos corrigir esse problema na nossa classe conta, implementando Java I/O Serializable. Tá aí. Agora, na hora que a gente rodar esse programa novamente, ele consegue gravar aquelas informações e recuperar as informações, apresentando na tela do sistema o saldo daquela conta. Agora, e se nós tivéssemos aqui várias contas? Quero ter outra conta aqui. Como é que eu faço para gravar várias contas aqui? Chamando várias vezes o método writeObject. E para ler essas contas? Mesmo processo. Enquanto você tiver o objeto, para ser lido, você utiliza o método readObject. E aqui embaixo, vou apresentar as duas contas. E aí está. As duas contas foram gravadas e lidas. Agora, quando a gente está trabalhando com serialização de objetos, o que é serializado dentro de um objeto são as variáveis do objeto. Variáveis de classe, ou seja, variáveis que são estáticas, não são serializadas, porque elas não pertencem ao objeto, elas pertencem à classe. Então, variáveis com modificador static não vão ser armazenadas. E você também tem a possibilidade de não armazenar uma variável de objeto, utilizando o modificador transiente. Quando é que você vai utilizar um modificador desse? Por exemplo, quando você estiver serializando um objeto que tenha a senha de um usuário, por exemplo. Nesse caso, não é interessante deixar exposto as senhas dos usuários do seu sistema, ou alguma outra informação que não possa ser visualizada. Então, essas informações elas podem ser declaradas como transiente e isso vai impedir a serialização daquela informação. Então, vamos executar essa classe novamente, agora com o saldo como transiente. E aqui é o resultado. As duas contas foram serializadas, mas a informação de saldo veio zerada. Por quê? Ela não foi serializada. Tirando esse modificador, ela passa a ser gravada novamente e exibida. Está aí. Então, é assim que nós trabalhamos com serialização de objetos. Na próxima aula, vamos consolidar esse conhecimento modificando a classe que grava e recupera várias contas bancárias. Vejo você na próxima aula. Até lá!